o que é um ponto de não retorno e qual a diferença desse ponto, desse conceito, para a ideia de colapso. Porque é muito comum as pessoas pensarem que é a mesma coisa, as pessoas associarem como ponto de não retorno ser o colapso da Amazônia. E quando concluímos no artigo que a Amazônia pode estar se aproximando de um ponto de não retorno e poderia, inclusive, cruzar esse ponto nas próximas décadas, não tem sentido pensar no colapso da Amazônia tão rápido. O colapso da Amazônia seria esse processo de degradação do sistema, perda de florestas, de ecossistemas, que levaria provavelmente mais de um século. Mas o ponto de não retorno seria o início desse processo. É quando o sistema ele modifica o seu funcionamento, o seu comportamento e entra num modo autorregulado, auto-organizado de transformação. Então, as mudanças que ele passa... No início, ele está sofrendo pequenas mudanças. E aí, essas mudanças começam a retroalimentar o que causa as mudanças, esses estresses. E aí, esse processo de retroalimentação começa a acelerar a mudança e fazer com que ela se propague por todo o sistema. No caso, seria um colapso sistêmico, né? E aí ela entraria num processo de aceleração. Então, quando pensamos que a Amazônia tem milhões de anos como um sistema principalmente dominado por florestas, né? Florestas, ecossistemas de savana, passaram por transições. E houve momentos em que havia grandes áreas de savana pela Amazônia, e essas savanas foram sendo substituídas por expansão de florestas. E em alguns momentos, como no último máximo glacial, no início do Holoceno e no médio Holoceno, houve períodos secos na Amazônia que os dados de registros de pólen e carvão, né, os registros palinológicos, eles indicam expansão de savana em áreas de ecotonais, né, nas bordas do sistema. Então, isso aconteceu, mas ela era predominantemente uma floresta. Então, ao longo de todo esse tempo, de repente, se em 100 anos essa floresta, grande parte dela deixa de existir, isso é o que caracteriza um colapso. E o início desse colapso seria o ponto de não retorno.